Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores comemoram a semana de aprovação de vários projetos em primeira e segunda discussões. Punição a quem maltrata os animais. Agressores vão ter que financiar o tratamento dos bichos que forem vítimas de violência. E os organizadores do Carnaval de Rua aprovam um edital que vai dar 3 milhões de reais para os blocos carnavalescos. Não saia daí, a gente volta já. Uma semana de muito trabalho no Legislativo Carioca, com sessão extraordinária e aprovação de projetos em primeira e segunda discussões. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com uma reportagem da Simone Braga, destacando as principais votações da semana na Câmara do Rio. Assistência psicológica e social na Rede Municipal de Educação do Rio para alunos e familiares vítimas de violência urbana. Isso é o que prevê o projeto da vereadora Tereza Berger, aprovado em segunda discussão e que segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Eu acho que é um projeto muito importante, especialmente para as crianças das comunidades excluídas, as comunidades mais pobres, que a todo momento são vítimas de violência. Outro projeto debatido e aprovado em primeira discussão foi o de autoria da vereadora Verônica Costa, em conjunto com mais 4 vereadoras, que estabelece prioridades de vacinação contra a Covid-19 para lactantes no município. Aprovar a priorização da vacinação da contra a Covid-19 para lactantes no Plano Municipal de Imunização é dialogar com o clamor social de um grupo que vem sendo duramente atingido pela pandemia em diversos setores, as mães. Seja no alto índice de mortalidade materna pela Covid-19, seja nos impactos sociais da pandemia, como o aumento da sobrecarga de trabalho, como o aumento da sobrecarga doméstica, como o desemprego. Pessoas que tiveram condenações definitivas com base na Lei Maria da Penha podem ser proibidas de serem nomeadas para cargos em comissão. A proposta é do vereador Rocal. Com a aprovação em segunda discussão, o projeto depende agora da sanção da Prefeitura para virar realidade. A criação do Polo Gastronômico, Cultural, Desportivo e de Lazer no estádio do Engenhão foi aprovada em primeira discussão e volta ao plenário para a segunda votação. Não é um polo exclusivamente gastronômico. A gente está colocando e fazendo questão de colocar a questão dos esportes, a questão do lazer, a questão cultural, que tem alguns, quando tinha, antes da pandemia, tinha alguns eventos ali. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Wellington Dias, que modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra a Covid-19 para que os funcionários da Companhia Municipal de Energia e Iluminação, a Rio Luz, possam ser priorizados de forma simultânea aos demais grupos prioritários que ainda não foram vacinados. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Márcio Santos, que trata da criação do selo ecologicamente correto. Ele vai ser concedido a bares, restaurantes e hotéis do município que derem um destino adequado ao óleo vegetal descartável. Esse óleo será colocado num descarte especial, E aí, de maneira que esses locais forem cuidando desse descarte, não jogando na pia, não jogando em qualquer lugar onde possa poluir mais o meio ambiente, esse estabelecimento receberá um selo ecologicamente correto da Prefeitura, do Poder Executivo Municipal. Aprovada em primeira discussão, a implantação do Parque Sustentável da Gávea foi novamente discutida no plenário. O projeto sustentável, com parâmetros urbanísticos, vai possibilitar o uso do público para lazer sem onerar os cofres públicos. É um terreno hoje que se encontra completamente abandonado, no sentido que ele está ali apenas o que uma vez já foi um imóvel, mas hoje sem a menor condição. E então não tem nenhuma utilidade privada e muito menos social. Esse modelo de espaço público, espaço privado de acesso público, que lá fora chamam de POPs, nós já comentamos aqui ao longo das audiências, é um modelo que pode e deve ser reproduzido dentro do plano diretor. O espaço foi aberto para ampla discussão e a votação foi adiada.
Os parlamentares discutiram o projeto de lei de autoria do vereador Carlos Caiado e vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria o programa permanente de reforço escolar aos alunos matriculados nas unidades municipais de ensino, principalmente para os que moram em áreas de especial interesse social e nas comunidades. O projeto também teve a coautoria dos vereadores Márcio Santos e César Maia. O projeto tem como objetivo criar instrumentos para que o poder público possa amenizar possíveis déficits de aprendizagem identificados pela comunidade escolar, principalmente com a pandemia do novo coronavírus. Acredito ser de extrema importância, porque aqui a gente está institucionalizando um programa fundamental de alcance, ainda mais nesse momento mais necessitado em função da pandemia. O projeto foi aprovado em segunda discussão e seguirá para promulgação. Mais de 3 milhões de pessoas já foram vacinadas em toda a cidade. Mesmo assim, a Prefeitura decidiu prorrogar as medidas restritivas até o dia 28 de junho. Boates e salões de dança permanecem proibidos. O grande dia para Carli chegou. Ele finalmente tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O que eu mais desejo é que o normal volte ao normal, né? Que a gente possa andar nas ruas livre dessa máscara, possa cumprimentar os amigos, abraçar os familiares, que isso é o que mais se faz falta hoje. Até o momento, mais de 2.400.000 pessoas tomaram a primeira dose, quase 1 milhão a segunda. De acordo com o boletim da Covid-19, os casos de óbito continuam em queda, mas é preciso atenção porque o risco de contaminação ainda é alto. O prefeito Eduardo Paes alertou sobre as medidas restritivas e celebrou os avanços da vacinação na cidade. A gente está muito animado com a vacinação, estamos acelerando. Semana que vem vamos chegar até os 50 anos, incluindo o prefeito que vos fala. Temos aí 46, quase metade da população que é alvo dessa campanha de imunização já vacinada, já tendo tomado a primeira dose. Ou seja, chegamos ao meio do caminho e estamos acelerando. As medidas restritivas na cidade foram prorrogadas até o dia 28 de junho. Permanecem suspensos o funcionamento de boates e salões de dança, além da realização de festas públicas ou particulares sem autorização da prefeitura. É uma preocupação muito grande, porque a vacina, os efeitos da vacina começam a ser sentidos pela população, pelos serviços de saúde, por toda a sociedade. Só que ainda é precoce para a gente relaxar as medidas restritivas. Por isso que o prefeito renovou o nosso decreto, a gente tem um novo decreto publicado hoje, que renova todas as medidas restritivas, mantém as medidas restritivas na cidade, porque ainda não é hora de relaxar. A população aguarda com expectativa dias melhores e longe da Covid. Que a gente quer fazer tudo por nós e pelas pessoas, né? É claro que eu vou ter que continuar, né, tendo os mesmos cuidados, que eu não vou também relaxar, mas eu estou com expectativa muito grande mesmo de poder tomar a segunda dose, já poder me sentir mais segura, para poder retornar às minhas atividades. Abraçar meus amigos, né? Ficar nos meus barzinhos, como eu sempre fazia, né? Ficar bebendo minha cervejinha, né? Minhas festas, eu gosto de churrasco, entendeu? E viver livre como a gente vivia antigamente. A expectativa agora é poder encontrar os amigos, abraçar todo mundo, e é isso aí. E agora é lei. Quem cometer o crime de maus tratos contra animais deverá financiar as despesas com tratamento pós-agressão. A lei é de autoria do vereador Marcos Paulo e já está em vigor. Quem vê Biscoito passeando e brincando não tem ideia do que ele passou nos últimos meses. Ele foi encontrado na Vista Chinesa por um casal sem conseguir andar. Foi resgatado e levado para um veterinário, que constatou que, além de algumas doenças, o cachorro tinha 2 pernas fraturadas. Provavelmente, as lesões foram consequência de uma agressão. Ele ficou internado, precisou passar por cirurgia na coluna, precisou operar os olhinhos, castrar. Ele fez muitas sessões de fisioterapia, foram 30 sessões de fisioterapia até ele voltar a andar. Um processo longo, mas muito gratificante, né?
As histórias de agressões e abandono de animais se multiplicam pelas ruas das cidades brasileiras. Marcele é ativista e luta pela preservação dos direitos dos animais. Já resgatou vários em todo o país, como Cacau, uma cadela que foi encontrada em Brasília com mendigos que queriam matá-la. Marcele chama atenção para a questão do abandono, que também é uma forma de agressão. Não existe animal de rua. Existem animais que tiveram um dia um lar e que algum ser humano frio, cruel, resolveu, não quero mais, descartar esse animal como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto, e não é. A partir de agora, a vida de quem comete maus tratos com os animais será mais difícil aqui no Rio. O prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei do vereador doutor Marcos Paulo que pune os agressores. Entre outras coisas, a lei diz que quem agride será responsável pelas despesas com o tratamento. Nada mais justo do que aquela pessoa que maltratou, além de ser punida criminalmente pela lei federal, essa pessoa possa também custear todo o tratamento médico veterinário, exames, consultas, internações ou cirurgias a que esses animais possam precisar para ter a sua saúde restabelecida. Daniele, que salvou o biscoito da morte, aplaude a nova lei e pede menos crueldade com os animais. Eu não acredito que em 2021 ainda tenham pessoas que são capazes de maltratar, de abandonar esses bichinhos que são tão especiais e que transformam tanto a nossa vida. Esse é o biscoito, que agora é terrível, apronta todas as besteiras do mundo, que foi resgatado paraplégico, que hoje tem essa história aí inspiradora, que me inspira todos os dias. A gente fala agora do clima de apreensão entre os moradores de Rio das Pedras. Depois do desabamento que matou 2 pessoas na comunidade, outro prédio apresentou rachaduras e barulhos de estalos na tarde de quinta-feira. Os moradores tiveram que sair às pressas de casa e a Defesa Civil interditou o imóvel. A demolição começou às 9 da manhã desta sexta-feira. Depois do prédio ser avaliado pela Defesa Civil, os técnicos recomendaram a retirada de 2 andares, o 3º e o 4º. No primeiro andar fica um depósito. No segundo mora uma família que os técnicos acreditam que vai poder voltar depois de outro laudo. A subsecretária de Infraestrutura e a subprefeita de Jacarepaguá acompanharam o trabalho realizado no local. Nós fomos acionados pela Defesa Civil e estamos aqui atuando junto com todos os demais órgãos na avaliação do prédio e do problema em questão. Aqui é uma comunidade, né, como muitas outras no Rio de Janeiro, e a gente olhando, eu que sou leiga, olhando, a gente vê que as construções estão feitas muitas vezes de maneira inadequada. Os moradores escutaram os estalos por volta das 5 da tarde da última quinta-feira e saíram às pressas levando o que conseguiam. O prédio fica numa viela estreita, com construções muito próximas, perto do acesso principal a Rio das Pedras. Os técnicos da prefeitura também interditaram outra construção ao lado até a demolição terminar. As equipes da conservação estão escorando o prédio de baixo para cima para aliviar o peso, para poder começar a demolição dos últimos andares. O prédio está muito danificado, então precisamos escorar para a segurança de todos. É uma demolição um pouquinho mais complicada, né? Porque é manual, então não tem acesso até o local, então vai ter que sair de carrinho de mão, vai ter que fazer um monte de entulho ali, fechar a rua, botar o caminhão, mas a gente vai ficar aqui até a hora que precisar para a gente ajudar a prefeitura e terminar o trabalho. O prefeito Eduardo Paes falou sobre a decisão da prefeitura. Quando houve lá a suspeita, se encaminharam ao local, enfim, se tomou a decisão de demolição de alguns prédios, de parte dos prédios lá existentes. Eu pedi a GeoRio, enfim, dados os acontecimentos recentes em Rio das Pedras, que também fizesse para a gente um parecer mais aprofundado sobre uma eventual movimentação do solo ali. E sobre a situação das construções irregulares, sobretudo na região da Zona Oeste, eu converso com Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco.
Gerardo, boa noite. Rio das Pedras, por exemplo, tem várias construções irregulares. Eu queria que você explicasse que tipos de riscos esses moradores correm em regiões como essa. Boa noite. Qualquer construção irregular que não passa pelo trâmite de aprovação, tanto da engenharia como também do município, é um local de alto risco, risco de desabamento, que é aquele que a população pensa em primeiro lugar, mas também de incêndio, porque você não vai construir dentro dos padrões da norma regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho, que confere segurança aos sistemas elétricos. Então, você não vai ter as proteções, os disjuntores, o dimensionamento dos cabos e fiações. Tudo isso leva a um risco de problemas na parte de energia elétrica e, consequentemente, maior risco de incêndio, problema na questão de hidráulica, de tubulações de água, de esgoto, meio ambiente. O próprio patrimônio investido ali, ele está sob risco de perda, que você pode não ter como recuperar esse dinheiro perdido, dependendo da construção. O meio ambiente é afetado e a própria imagem do município, do estado, do país e até pessoal da pessoa, porque às vezes, né, um acidente como esse marca a vida para sempre e você passa a ser conhecido como a pessoa que passou por um desabamento. Então, não é nada bom fechar os olhos para os riscos de ocupar uma moradia construída fora dos padrões de engenharia. Agora, Gerardo, percebendo alguma coisa diferente, tipo uma primeira rachadura, o que os moradores devem fazer? Bom, se nós sabemos que estamos numa moradia em que temos dúvidas sobre a qualidade técnica, então qualquer detalhe já é um indício para se pensar na possibilidade de sair. Então, as pessoas que moram nesse tipo de imóvel precisam ter uma opção em mente para uma saída rápida, precisa estar preparado. Que sinais são esses? Estalos já são, em geral, muito próximos à ocorrência do desabamento. Mas, assim, desalinhamentos de piso, quando começa a se perceber que se você tem uma bola, ela começa a se deslocar sozinha, um carrinho de criança começa a andar sozinho, é porque o piso está muito inclinado, muito mais do que o normal, porque existe o caimento normal, né, para, por exemplo, escoar a água de um banheiro, mas existe um limite que é aquele em que as coisas não precisam andar sozinhas. Quando começa a ter deslocamento, uma bola não consegue ficar parada, este é um indício. Também, fechamento de portas, dificuldade para fechar as portas, porque quando você começa a ter movimentos, você começa a interferir na posição dos quadros que recebem, né? Dos entornos das portas, das janelas. Você começa a ter dificuldade de fechar. Às vezes até a janela está fechada e ela se rompe, há uma quebra de vidros, as pessoas não entendem por quê, pensam que alguém jogou uma pedra, quando, na verdade, a estrutura está se movimentando muito lentamente e ainda há tempo para você sair dela. Agora, estalos e rachaduras maiores são sinais já de situação limite, onde você deve sair com urgência. Então, se você mora num local como esse, você deve estar preparado, ter em mente um local para você se dirigir, seus documentos numa posição já facilitada, aquilo que é mais urgente, mas, em primeiro lugar, priorize a sua vida. Na dúvida, saia. Não, tudo mais você recuperará se manter a sua vida. Gerardo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, uma satisfação. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores aprovam o edital Cultura do Carnaval Carioca, que vai liberar 3 milhões de reais para os blocos de rua. Estamos de volta agora para falar de um ato de generosidade e amor ao próximo. Começa nesta segunda-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, a campanha Junho Vermelho para incentivar a ação. Esta é a época em que os estoques começam a baixar por causa do frio. E entre as atividades previstas pelo Hemorrio está a parceria que promete corrida grátis em aplicativos de transporte.
A aposentada Valéria sempre quis ser doadora de sangue. Desde que eu era pequena, jovem, eu quis doar, mas eu nunca consegui. Mesmo depois que eu fiz 18 anos, eu não conseguia doar porque eu não conseguia chegar aos 50 quilos. Quando eu cheguei aos 50 quilos, a primeira coisa que eu fiz foi lá no Hemorrio e doei sangue. Ela já praticou esse ato de generosidade mais de 200 vezes. Valéria salvou mais de 800 vidas. Cada bolsa de sangue pode beneficiar de 4 a 8 pessoas. Quando eu não consigo, ou por alguma coisa, por exemplo, vou viajar, ou a plaqueta está baixa, depois eu fico chateada. O Dia do Doador de Sangue foi criado pela Organização Mundial da Saúde para celebrar a ação que ajuda a salvar vidas. Aqui no Brasil, em 2015, o Ministério da Saúde criou a campanha Junho Vermelho, mês em que os estoques de sangue costumam diminuir para conscientizar as pessoas da importância da doação. A enfermeira conhece bem essa triste realidade. Onde eu trabalho, a gente usa bastante transfusões de sangue. Então, às vezes a gente cancela, são cirurgias canceladas por falta de sangue. E hoje eu decidi praticar essa boa ação e doar sangue para ajudar a quem mais precisa. O diretor do Hemorrio conta sobre as atividades previstas durante a campanha para incentivar a doação. Dia 14 de junho, segunda-feira, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, então a gente aproveita esse momento para homenagear o doador, os doadores, aquelas pessoas que doam seu sangue generosamente para salvar outras vidas, e também apelar à população que a gente está precisando muito. A pandemia realmente afetou de uma forma muito significativa os estoques, os números de doadores estão baixos, não só no Hemorrio, como no Brasil inteiro. A gente precisa realmente que as pessoas venham doar. O diretor do Hemorrio conta sobre as atividades previstas durante a campanha para incentivar a doação. A partir de segunda-feira, a gente tem uma parceria com a 99 Táxi, que vai dar desconto para as pessoas que quiserem vir para o Hemorrio e voltar para sua casa ou para qualquer lugar. Se a corrida for até R$30, é gratuita, e se passar de R$30, a pessoa paga a diferença. Doar sangue é um ato que depende única e exclusivamente da vontade de ajudar ao próximo. Tem uns 15 anos que eu sou doador de sangue. Aí vim para cá, continuei doando sangue, realmente ajudar as outras pessoas, né, que eles precisam, né? O vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Rogério Amorim, falou da importância de doar sangue. Cada vez mais os estoques de sangue estão reduzindo nos hospitais. É importante nós mantermos os estoques porque aumenta muito a demanda. Um gesto de solidariedade que salvam vidas. E vem aí mais um aumento para o carioca. A partir de segunda-feira, a tarifa do bilhete único vai ficar mais cara nas ligações entre metrô-ônibus e metrovans. O valor da integração passa de R$ 6,05 para R$ 6,90. E o carioca vive a expectativa de um dos fins de semana mais frios do ano. Eu converso com o repórter Renato Chapô, que está ao vivo e traz as informações sobre o tempo. Boa noite, Chapô. E hoje já começou a esfriar, não é? É verdade, Ingrid. Boa noite. A temperatura ontem chegou aos 28 graus e já caiu cerca de 5 graus. Hoje a gente está com 23, que é a temperatura neste momento no centro da cidade, de onde nós estamos falando ao vivo. Não chove neste momento, você vê aí imagens feitas à tarde em Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e o tempo ficou assim, ficou cinza, ficou instável, chovia, parava, garoava e voltava, e é como ele vai ficar pelo menos até domingo, quando o sol começa a aparecer novamente entre nuvens. Nós podemos ter, segundo a meteorologia, o final de semana mais frio do ano. E, com certeza, as manhãs de segunda e terça-feira, segundo ainda a meteorologia, serão as mais frias do ano, apesar do sol começar a voltar definitivamente nesta segunda-feira. A temperatura, segundo também a meteorologia, não passa dos 23 graus. Ingrid. Obrigada, Chapô. E um incentivo financeiro para os blocos de rua. A Prefeitura do Rio vai liberar R$ 3 milhões através do edital Cultura do Carnaval Carioca. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de julho. A Comissão de Carnaval da Câmara do Rio aprovou o edital. Selecionar e premiar 125 projetos que representam o Carnaval de Rua do Rio. As categorias avaliadas variam desde origem, passando por som e até estética. O edital Cultura do Carnaval Carioca está aberto para a participação de blocos, bandas,
bailes, fanfarras, cordões e qualquer outra manifestação cultural. Com uma condição: tem um mínimo de 3 anos de existência. O incentivo é uma forma de conter o impacto da pandemia. R$3 milhões. Este é o valor que será liberado pelo edital. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de julho. Vamos investir R$3 milhões em 125 grupos que tenham se apresentado nos últimos 3 anos. Todas as informações são possíveis de serem verificadas no site da Secretaria Municipal de Cultura. E por se tratar de um edital reparatório, 2 questões vão orientar a Secretaria. A primeira é: vamos buscar garantir que o recurso fique descentralizado pelas 5 áreas de planejamento de nossa cidade. Além disso, será um critério de valorização da proposta o grupo que se comprometer a distribuir o recurso recebido entre a maior quantidade de pessoas para que se beneficiarão desses recursos. A expectativa é estimular a criação de conteúdos inéditos. A Secretaria Municipal de Cultura abriu a possibilidade de inscrição para pessoa física, pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos. A comissão de avaliação é formada por 15 representantes da sociedade civil e um representante da Secretaria Municipal de Cultura. O vereador Tarcísio Mota destacou a importância do carnaval para a economia da cidade. A própria movimentação da economia nos dias de festa, ou seja, as pessoas que estão nas ruas, que acabam consumindo, né, produtos relacionados a isso, ou seja, nos restaurantes, bares, nas ruas, nos desfiles, a cerveja que é vendida, né, pelo trabalhador ambulante no desfile dos blocos de carnaval, as fantasias que são compradas antes ou mesmo durante as festas, isso tudo movimenta a economia, é a circulação das mercadorias. É também importante por conta dos trabalhadores, que gera emprego, né, antes da festa. Tudo aquilo da produção dos adereços, né, da contratação que muitas fábricas acabam tendo que fazer, as lojas, o Saara fica absolutamente movimentado, tem que contratar mais, portanto gera emprego, gera renda. Para Rita Fernandes, presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro, o incentivo será fundamental para superar as dificuldades que os blocos estão passando. Toda a cadeia produtiva ficou sem trabalho, todo mundo ficou sem ter o que fazer, sem ter onde trabalhar, músicos, ritmistas, mestres de bateria, costureiras, cenógrafos, enfim, é muita gente que ficou parada e que estava precisando. Então, assim, esse edital da prefeitura, ele vem para poder ajudar a fazer uma reparação financeira aí para essa galera, né, que ficou parada, tanta gente, e da gente poder um pouco também retomar as atividades carnavalescas enquanto a gente se prepara para o carnaval do ano que vem. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia, bom fim de semana e até a próxima.